A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Se nós pudéssemos conceituar, descrever o amor, como Paulo fez no capítulo 13 de Coríntios, nós diríamos que o amor, ele é a manifestação da vida de Deus que habita no nosso interior. Quando nós amamos, nós manifestamos a pessoa de Deus, a vida de Deus que habita em nós. Porque João vai dizer o seguinte: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Veja, nisto são manifestos os filhos de Deus, como? Amando os irmãos. E aquele que não ama não é filho de Deus, mas filho do diabo. Veja como João conceitua o amor, como ele é enfático e direto quando nos ensina a respeito do amor. Também Jesus não deixou para nós a fé como um mandamento, tampouco os dons espirituais, mas ele deixou o amor como um mandamento. Ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. O amor, ele é essencial para que as nossas orações também sejam respondidas. Pedro vai dizer assim na primeira carta: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Vejamos que as nossas orações podem ser interrompidas quando nós não tratamos o nosso cônjuge com amor, com respeito. Então, a maneira como nós nos comportamos, nos relacionamos dentro de casa com a nossa família, isso pode interromper as nossas orações. Também, Jesus vai dizer no capítulo 11 de Marcos o seguinte: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Vejamos, quando estivermos orando, se temos alguma coisa contra alguém, devemos perdoar, para que o nosso Pai também nos perdoe as nossas ofensas. Então, o amor, ele anda de mãos dadas com o perdão. Quando nós não perdoamos, isso pode afetar a nossa oração. É isso que Jesus está dizendo. E quando estiverdes orando, perdoem. Então veja que devemos perdoar, amar, para que as nossas orações sejam recebidas. E temos que entender o que é perdoar. No capítulo 3 de Colossenses, Paulo nos ensina que devemos perdoar uns aos outros como o Senhor nos perdoou. E como que Jesus nos perdoou? No capítulo 43 de Isaías, o Senhor diz que Ele apaga as nossas transgressões e dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Então, perdoar é esquecer, é não guardar qualquer tipo de sentimento ou de pensamento maligno, maldoso, a respeito de alguém que tenha nos ferido ou nos frustrado. Então devemos entender o que é perdoar, o que é amar, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Também a Bíblia diz o seguinte: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Veja que a fé, para ela atuar, operar, ela precisa do amor. Porque quando nós amamos, nós vivemos a vida de Deus, nós manifestamos a vida de Deus.
Então nós passamos a saber o que Deus pensa, o que Deus deseja diante de determinadas situações. Então nós podemos pedir crendo, porque nós sabemos que Deus está neste negócio, porque a fé atua pelo amor. Também o fruto do Espírito, que é o amor, ele está de mãos dadas com a fé, porque em Gálatas 5:22, Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, paciência, benignidade, fidelidade. Essa palavra fidelidade, que muitas vezes é traduzida assim, na verdade é fé, porque é a mesma palavra utilizada em Hebreus capítulo 11, quando diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e a certeza daquelas que esperamos. É a mesma palavra pistis, utilizada em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Também a Bíblia diz que o amor tudo crê. Então veja que a fé, ela é aperfeiçoada por meio do amor. Então se o justo vive pela fé, ele precisa do amor de Deus. Porque ainda que tivermos fé, se nós tivermos fé para transportar os montes e não tivermos amor, de nada isso vale. Isso acontece porque quando nós não andamos em amor, nós ficamos incompatíveis com Deus. Há uma incompatibilidade. Porque quando a Bíblia diz que na ira do homem não opera a justiça de Deus, está dizendo que Deus não pode se manifestar quando nós agimos pela ira. Mas isso também vale para todas as outras obras da carne. A Bíblia diz que as obras da carne são a lascívia, a impureza, a glutonaria, fala do ciúme, fala de muitas obras da carne, a prostituição. Então tudo isso é incompatível com o amor de Deus. Porque Paulo vai dizer que existe as obras da carne e existe o fruto do Espírito. O amor é um fruto do Espírito. Então veja que ou nós caminhamos no amor do Pai ou nas obras da carne. E quando nós não andamos no amor, nós não podemos receber ou experimentar aquilo que Deus tem para nós, porque Deus não se manifesta nas obras da carne. A Bíblia também diz que o amor é a maior das virtudes que nós recebemos do Senhor. Fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Paulo também no capítulo 3 de Colossenses, ele dá uma série de instruções àquela igreja. Ele diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Verso 9, não mintais uns aos outros. Verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Veja, Paulo está dizendo para a igreja não andar na carne, nas obras da carne, mas ser cheia de afeto, longanimidade, mansidão, bondade. Mas olha o que ele vai dizer agora no próximo versículo. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, acima de tudo isso que ele citou anteriormente, está o amor, que é o vínculo da perfeição. Então veja que o amor, ele é a própria vida de Deus em manifestação em nosso coração. Agora, como nós podemos viver, caminhar nesse amor? A Bíblia diz em Romanos 5,5 que na esperança não há confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então você já recebeu esse amor. Quando você recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e o Espírito Santo passou a habitar no seu interior, ele derramou do amor dele no seu coração.
Agora, nós precisamos praticar esse amor, exercer esse amor, porque a Bíblia também diz o seguinte: digo-vos, porém, a vós outros que me ouves, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque também os pecadores amam aos que os amam. Então veja que nós devemos compreender o que é amar. Amar aquele que nos ama, isso os pecadores, os ímpios também fazem. Agora, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maldizem, que nos caluniam, isso é o amor do Pai, é o amor de Deus que devemos manifestar. Amar os nossos inimigos, aqueles que nós sabemos que não nos amam. Também Jesus vai continuar dizendo: e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Veja, emprestar para aqueles que nós sabemos que irão nos pagar, e isso os pecadores, os ímpios também fazem. Agora, emprestar para aqueles que nós sabemos que não nos devolverá, isso é amar. Então veja que Jesus está nos ensinando um nível de amor que muitas vezes nós não praticamos. E nós precisamos nos fortalecer no Espírito de Deus, na Palavra de Deus, para que nós possamos manifestar esse amor. Nós já temos esse amor no nosso coração, mas nós precisamos nos aperfeiçoar nesse amor, tá? Esse amor deve crescer. Paulo fala aos Tessalonicenses que o amor daquela igreja estava crescendo, assim como a fé. Então o amor ele deve crescer nos nossos corações, tá? Também Jesus vai continuar dizendo: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Quando nós entendemos que o principal, o primeiro a ser beneficiado com o amor somos nós, então nós entendemos a importância do amor e passamos a amar uns aos outros. Por quê? Porque se nós perdoamos, nós também somos perdoados. Se nós exercemos misericórdia, nós também recebemos misericórdia. Também diz assim, se nós julgamos, nós seremos julgados. Se nós condenamos as pessoas, nós também seremos condenados por elas. Então veja que o nosso relacionamento, a Bíblia diz, aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você primeiro para elas. Então veja que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Então nós devemos entender a importância do amor para que nós possamos colocá-lo em prática. A Bíblia diz que o amor, ele é paciente. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo crê. O amor não age de maneira inconveniente. Ele não busca os seus próprios interesses. Ele não folga, ele não tem prazer na injustiça, ou seja, no pecado, mas na retidão, na justiça de Deus. Então nós precisamos andar nesse amor. A Bíblia diz assim também: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então todos os mandamentos que Deus determinou para o povo de Israel lá no Antigo Testamento, tudo é cumprido nas nossas vidas quando nós amamos uns aos outros. A Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto
não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, para nós não pecarmos contra o Senhor e contra as pessoas, nós devemos amar. Porque se nós amarmos a Deus, nós não vamos idolatrar ídolo algum, nós não vamos amar as coisas desta vida, mas amar ao Senhor. Se quando nós amamos o próximo, nós não matamos, não furtamos, não cobiçamos. Então, quando nós amamos, nós cumprimos toda a lei do Velho Testamento. Uma vida na comunhão com o Espírito Santo, na leitura das Escrituras, meditando diariamente, ouvindo palavras que fortalecem a nossa fé, o nosso coração, nós vamos amar de maneira mais perfeita. Nós vamos crescer nesse amor. Deus também permite as tribulações para que esse amor cresça, porque a tribulação produz paciência. E a paciência, ela é própria do amor. A Bíblia diz que o amor, ele é paciente. Então, quando nós permitimos o Senhor tratar o nosso coração, nós crescemos no amor. Agora, se nós não dermos atenção para isso, nós vamos e ficarmos em murmuração diante das provas, das tribulações, e não crescermos desse amor, nós vamos ficar rodando no deserto como o povo de Israel ficou. Por 40 anos aquele povo não saiu do deserto, morreu ali. Por quê? Porque não permitiu crescer no amor, crescer na fé. Então nós devemos dar importância, porque esse é o mandamento. Foi o único mandamento que Jesus deixou para nós. Um único mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.